Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar 2026, né? O nosso primeiro episódio do Poddan, o seu podcast disruptivo. Vou começar fazendo a minha autodescrição de como a tia está hoje. Estou com meu cabelo black, deu uma cortadinha aqui no black, então vocês vão ver que está um pouquinho diferente dos últimos episódios. Estou aqui com um brinco que tem o símbolo do continente africano. Estou com aquele meu maravilhoso colar de búzios, também com um anel, porque sabem que eu gesticulo bastante. E uso, na verdade, é um vestido, mas estou aqui com um vestido florido, e ele está aqui com as alças pretas, com umas miçangas, que é o que vocês vão enxergar aqui na tela. E no fundo, estamos aqui com a logo do Poddan. Não posso deixar, de falar das nossas pessoas apoiadoras, que é a Maria Preta Beer e a agência de comunicação Respeite Meu Chiado. Já estão com a gente aqui 1 ano, olha só, gente, daqui a pouco está fazendo aniversário. Eu nem lembro a data, mas vou precisar resgatar isso. O aniversário é janeiro de 2026. Mas, sem mais delongas, vocês sabem que eu não gosto muito de ficar aqui enrolando. 2025 foi um ano incrível, passaram pessoas maravilhosas por aqui, e 2026 não vai ser diferente, né? Hoje eu estou aqui com o maravilhoso repórter Wellington Andrade. Vou dar uma lida na mini bio, né, gente? Porque aqui a mini bio das pessoas é sempre extensa, então não dá para decorar algumas coisas. Mas com certeza ele vai contar melhor para vocês. Cadê o bonito aqui? O Wellington é jornalista graduado pelas Faculdades Integradas Hélio Andrade Alonso, se formou em 2019, e também possui formação em pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ao longo desse período, teve a oportunidade de experimentar redações de diferentes veículos, como nas TV Record e SBT, além das rádios Bicuda FM, Nativa FM, Tupi AM e FM, e no portal especializado em Carnaval SRZD, do jornalista Sidney Rezende. Mais recente, foi produtor e repórter na Rede Vida de televisão. Atualmente, atua na área de assessoria de imprensa, em parceria com a agência Angel Comunicação, e também já foi apresentador da rádio Rocket Pinto FM 94,1 do Rio de Janeiro, no programa Papo Reto. Mas antes do Wellington falar, eu sempre gosto de contextualizar como que eu conheço as pessoas, porque eu acredito que isso é importante. Todo mundo aqui já sabe que a tia é mentora e também dá uma olhada, é apaixonada pelo LinkedIn, embora depois nós entendemos que nós tínhamos nos encontrado num evento no Rio há um tempo atrás. A Wellington me chamou lá no LinkedIn e falou, poxa, gostei do teu perfil, vamos fazer um bate-papo, e foi assim que nós nos conectamos. Quando eu digo para as pessoas, a poderosa, né, a poderosa ferramenta que nós temos na mão, que é fazer um networking, chamar as pessoas mesmo para um café virtual, isso muda vidas, e eu e o Wellington, assim, a gente super se conectou, né, lembrando para a galera que a tia está aqui se formando em relações públicas, então tá ali coladinho com o que ele faz, e eu brinco para as pessoas que elas têm que tomar cuidado com o que pedem ou com as conexões, porque eu já falei que eu não largo mais. Então, então, é um pouco sobre isso. Wellington, eu vou pedir para você fazer sua autodescrição. Eu gosto de começar, né, que você traga do seu território, como que o Wellington se construiu dentro desse profissional, sendo repórter, sendo assessor de imprensa, e assim a gente vai aqui no nosso diálogo. Pode ser? Pode ser. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês vão estar ouvindo o nosso podcast, mas estamos juntos. Eu sou o Wellington Andrade, sou negro, vou fazer minha autodescrição então. Sou negro, tenho cabelo curto, né, olhos pretos, estou vestindo uma camisa azul com uma estampa meio africana, meio indiana, é uma mistura aqui, azul. Atrás de mim tem um cenário meio que virtual, de uma estante aqui de livros, e basicamente isso, né? Faltou mais alguma coisa, não, né?
sobre a Não. autodescrição. Vou Ótimo. falar um pouco, então, sobre a minha trajetória, um pouco da minha trajetória profissional. Eu costumo dizer que eu sou um jornalista em movimento e em constante construção. Eu gosto de definir assim, vamos dizer, né? Eu gosto sempre de estar ouvindo histórias, conhecendo pessoas, me conectando com pessoas diferentes, com histórias diferentes. Eu acho que isso que move a gente, as conexões, como a Danúbia falou, né? As nossas interações. Então, isso vai tornando o nosso caldo cada vez mais rico, né? O nosso repertório vai sendo ampliado e a gente vai aprendendo e vai lidando. Às vezes a roda vai lá em cima da vida e gira e volta, e é um constante recomeço, mas acho que tudo isso vai tornando a gente um profissional e um ser humano cada vez melhor, né? Não só profissionalmente falando, mas ser humano, né? Porque não adianta nada ter tantas graduações, ter tantos títulos e você ser incapaz de dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite para uma pessoa que às vezes está na rua ou um funcionário, né, de uma outra escala, de um outro tipo de perfil, por exemplo, né? O assessorista, a pessoa da limpeza, sabe? Ser humano, né? De verdade ajudar quando você pode, né? Se você não, minha mãe sempre dizia, né, que Deus a tenha, se você não pode ajudar, você não atrapalha, né, a vida de Exato. ninguém, não é isso? Então, é esse ensinamento básico. Então, a gente segue assim. Eu comecei, na verdade, a minha trajetória, na verdade, eu sou nascido na Vila Kennedy, região de Bangu, ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, então eu venho de uma família de classe pobre mesmo, né, daquela questão toda de luta, de batalha, de sobrevivência. Trabalhei durante muito tempo como operador de telemarketing, trabalhei com atendimento ao público, tudo isso, né, para sobreviver, para, né, para pagar as contas, sempre tive que ajudar em casa, as despesas e tudo mais. Me lembro que eu comecei num pré-vestibular comunitário também, lá da Vila Kennedy, na época. Aí primeiro consegui estudar aquela coisa toda, estudava e trabalhava, e passei para pedagogia. Na UERJ, fiz a graduação, mas eu já tinha um bichinho mesmo da comunicação, já sempre quis. Aí, quando eu concluí a graduação em pedagogia, eu falei, eu vou para o jornalismo, não vai ter jeito. Aí fui na verdade, a Faculdades Integradas Hélio Alonso, que é a faixa conhecida aqui no Rio de Janeiro e tal. Falei, vou para o jornalismo. Como eu já tinha uma graduação, na época tinha um esquema de descontos e tal, e aí eu comecei, eu já estava já com quase 30 anos, já 25, talvez 26, já estava por ali. Eu falei, vou assim mesmo. Aí comecei, aí falei, bom, eu já estou com uma certa idade, eu não posso esperar as coisas acontecerem. Eu vou, na verdade, buscar alguma coisa para fazer. O que eu pensei? Que eu sempre ouvi muito rádio, sempre gostei muito de rádio. Acordava de manhã, minha mãe ia trabalhar, a gente botava rádio em casa. Eu falei, vou procurar rádio comunitária. Fui no Google, na época, pesquisei, achei uma rádio, que aí eu vim descobrir que era perto da casa da minha madrinha. Na verdade, era só eu descer, assim, a rua estava lá dentro. Aí, acreditem, eu fui lá, bati na porta mesmo, com a cara e com a coragem, falei para o diretor, olha, boa tarde, tal, me apresentei, sou o Wellington, estou começando a estudar e tal, e quero ter uma chance de apresentar um programa aí na rádio, fazer alguma coisa. E na hora certa, a pessoa que estava tinha saído, e eu entrei. Ele me aceitou, aí me ensinou lá. Eu fui do jeito que eu sabia, do jeito que eu podia. Aí fui aprendendo a operar a mesa, tinha horas que eu errava, tinha horas que eu acertava, e assim eu fui. Aí, com essa experiência de rádio comunitária, né, eu fiquei com aquele título, né, apresentador de rádio comunitária. E com isso, eu comecei a circular as outras rádios para visitar, para conhecer. Eu ligava, não era WhatsApp, não era e-mail, era telefone. Ligava, telefone, oi, sou o Wellington, posso visitar? Aí, numa dessas, eu fui consegui um estágio, na época, na Rádio Nativa, que foi o que você falou aí primeiro, e depois eu fui, aí as coisas foi fluindo, que depois eu posso destrinchar isso mais para vocês, mas aí as coisas foram fluindo assim, você pedindo, falando, estudando, e a coisa foi acontecendo, e a gente chegou até aqui. É muita história ainda, não me corta aí, que geralmente eu Não, falei, mas a ideia eu estou acostumado a estar do lado dela, do outro lado, fazendo as é... perguntas, aqui eu estou Ah, sendo entrevistado, então... não, hoje o palco é todo seu, mas eu vou entrar um pouco nesse universo da rádio, aí principalmente a gente que está falando na comunicação. E para quem não sabe, a rádio ainda é um dos maiores meios de comunicação, especialmente aqui no Brasil. Sim. Porque a gente precisa pensar e entender que quem tem acesso à internet, pacote de dados todos os dias, precisa agradecer todos os dias, porque não é uma realidade
de todas as pessoas. Não E é. como que a informação chega para essas pessoas? Através da rádio, né? Sim. Quando eu fui me aprofundar um pouco mais nessas questões de acesso à internet, eu sempre deixo aqui a dica que, para quem não segue, sigam minha incrível amiga maravilhosa, que agora ela é doutora, né? A Érica Mariosa. E ela sempre pesquisou sobre desinformação, mas também trazendo o olhar de como que as pessoas podem se informar. E tem um estudo dela, que acho que é de 2020, 2021, que fala sobre essa questão do acesso à internet, né? Que sim, todo mundo sempre fala, a gente vai ter que racializar os assuntos, eu sim, porque ainda quem acaba não tendo acessos, em sua maioria, são pessoas negras, pessoas de baixa renda, a maioria são pessoas negras, né? E às vezes as pessoas acham que besteira, mas manda um WhatsApp. Eu estudo muito sobre empregabilidade, falando, mas a IA vai tomar conta e agora é tudo pela internet. Sim, para uma certa faixa da população. Outras pessoas ainda não vão conseguir ter acesso e vão continuar excluídas da sociedade. Verdade. Mas que nós temos a rádio que chega aonde você imaginar, né? Livre, gratuita. Livre e gratuita, exatamente. E eu tenho uma experiência muito legal com rádio, porque, como o Wellington disse, a gente que é lá da década de 80, enfim, tem uma galera mais jovem, que é um pouco do público do podcast, talvez não vai conseguir entender sobre essa experiência, mas eu tinha um rádio relógio, eu dormia ouvindo música, né? Então, eu colocava ele um horário para desligar, e o meu despertar era a partir de uma rádio, que é uma rádio muito incrível que tem aqui no estado de São Paulo, que é a 105 FM, e que ela mantém certas programações até hoje. E aí eu brinco, como as pessoas às vezes perguntam que eu sou uma apaixonada por samba, ou como que eu sei tantas letras de samba, porque eu dormia ouvindo samba e acordava ouvindo samba. Tinha um programa de manhã, que agora passou para o fim de semana, que era o Arquivo do Samba. Então, tipo, na década de 80, o Arquivo do Samba era um. Hoje, o Arquivo do Samba é o pagode anos 90, né? Certo. E de vez em quando, para dar aquele momento nostálgico, eu ouço a rádio aos fins de semana. Mas, antes da Danúbia ser uma apaixonada por samba, eu gostava muito de música eletrônica. E eu queria ser DJ. E na época não tinha essa profissionalização que tem hoje. Para fazer um curso, eu era menor, precisava da autorização dos meus pais. Meu pai era vivo, mas ele falava assim, isso daí tu tem que resolver com tua mãe. E minha mãe, muito assim, né, falou, garota, mas isso não é profissão. Eu falei, mas deixa pelo menos eu fazer um curso, né, mas não rolou. E tinha uma rádio que, assim, tocavam os melhores DJs da época, que é a Educadora, que também é viva, a Educadora é daqui de Campinas, que é onde eu estou hoje, e tinha um programa que eu nem sei se existe ainda, o Rota 91. Então, as mesmas músicas que tocavam no Rota 91, tocavam numa matinê que de vez em quando a minha mãe deixava eu ir. E aí, gente, o que eu fazia? Que eu nem sei se esses cassetes, olha só, vamos falar de cassete. Eu pegava o programa todo, gravava 3, 4 cassetes, para poder entender quais eram as músicas, enfim, quando saísse CD, poder comprar CD, né? Então, o poder que a rádio ainda tem nos dias de hoje. E aí, quando as pessoas me perguntam sobre a experiência do podcast, quem sabe um dia também seja popularizar esses acessos, eu gosto de pensar sempre na experiência da escuta, porque a rádio também nada mais é do que a experiência da escuta, que vem se perdendo ao longo dos anos. Hoje as pessoas, elas ouvem, mas não escutam, elas não param para te escutar. Então, quando às vezes eu trago a primeira experiência só no Spotify, é isso, é que a pessoa consiga parar ali, absorver informações, meio que tentar se imaginar aqui no diálogo com a gente, porque a criatividade, ela rola, né? Uhum. Então, eu gosto muito desse olhar da rádio, porque a rádio tem esse poder, né? Esse poder ainda de conectar as pessoas através aí das ondas sonoras, e mesmo que a distância, ainda continua sendo uma poderosa ferramenta de comunicação para quem não tem acesso à internet. E eu penso também uma questão, porque o rádio, né,
e o podcast, o que eles têm em comum? É o áudio, né? É o som, porque no mundo hoje, que é tudo muito da imagem, né? Você tem que ver tudo o tempo todo, é o Instagram, aquele teu feed rolando, o LinkedIn, tudo é tudo muito imagético. Então, você não ter a imagem e reforçar, né, a sua audição, a sua escuta, né, é muito importante, porque isso faz você pensar, faz você refletir, faz você imaginar, né, porque você não está vendo, né, então muitas vezes você está ouvindo quem está no rádio. Hoje tudo bem que tem um movimento de muitas emissoras de rádio que já estão, né, transmitindo, né, pelo YouTube, com imagem, o estúdio fica meio televisão também e tal, mas já muitas delas ainda, claro, mantém, né, nas transmissões FM, na frequência, né, modulada e tal, e nas outras também, a questão do áudio, né, de você ouvir. E eu me lembro que nessa última experiência que eu tive em rádio, né, que foi na Roquete Pinto FM, a rádio pública aqui do Rio de Janeiro, apresentando um programa diário, que era o Papo Reto, era de 7 às 8 da manhã. Então, você cria, né, aquela dinâmica, você cria uma comunidade, vamos assim dizer, que as pessoas escutam. Muitas delas, às vezes, nem participam pelo WhatsApp, porque tinha isso, né? Também tem essa interação ao vivo também. Então, eu acho espontâneo, eu acho o diferencial do rádio é a interação espontânea da audiência. Então, às vezes, você colocava uma música e aquela música remetia a algum momento da vida do ouvinte, e o ouvinte trazia aquilo para você no áudio, sabe? No WhatsApp, quer dizer, a nova tecnologia, mas, né, ainda ligado a um veículo tradicional, vamos assim dizer. Então, isso faz toda a diferença, porque às vezes você muda a vida de uma pessoa, às vezes com uma música, às vezes com uma entrevista, às vezes você faz uma entrevista, a pessoa caramba, né, não conhecia aquilo, e a pessoa se conecta com aquilo de uma forma. Teve ouvinte que, às vezes, conhecia um projeto social que a gente apresentava lá com os agentes culturais e tal, e a pessoa ia procurar aquele projeto para colaborar de alguma forma, sabe? Legal. Então, se um ouvinte se conectou de uma forma diferente, já valeu, sabe? Sim. Então, eu acho que o rádio tem essa magia que eu gosto muito, né? Que eu cada vez gosto mais, né? Tô até com saudade, confesso, de estar no rádio, porque é um bichinho mesmo, é um negócio, e as pessoas participam mesmo, e elas mandam mensagem para você no Instagram: olha, eu estava ouvindo, olha, cadê o programa saiu no ar, cadê você, quando é que você volta? Estou nessa fase assim, os assessores de imprensa também me mandando pautas e tal. Então, mas tem essa questão da imaginação, que eu acho que o rádio tem, sabe? Da imaginação, de você não estar vendo, e de você ter essa questão da interação, que eu acho o máximo, assim, do ao vivo, que geralmente o podcast é gravado, né? Sim. Então, as pessoas interagem até de uma outra forma, claro que tem, mas o rádio, ele ainda mantém essa espontaneidade, esse imediatismo, né? Sim. Então, isso faz muita diferença. Às vezes, quando a gente levava lá um artista, uma pessoa que ninguém tinha conhecimento ainda, que a gente abria esse espaço, e aí as mensagens no WhatsApp vinham: nossa, que voz maravilhosa, vou seguir aquele artista que eu não conheço, vamos dar oportunidade para artistas periféricos, sabe? Pessoas que não tinham tanta visibilidade assim em rádio comercial. Então, cara, é muito outro lugar, sabe? É muito, muito outra forma. Sim, eu tive uma experiência assim bem rápida numa rádio online, né, aqui em Campinas. Um amigo, logo que eu fiz a transição para a área de diversidade, um amigo me convidou para falar sobre, e foi tão gostoso que o dono da rádio super gostou da minha vibe, falou: pô, Danube, acho que você leva jeito e tal. E sempre foi um sonho de consumo na área de comunicação também, a rádio, né? Sim. E aí ele falou: pô, você não quer, de repente, vir aqui falar sobre diversidade ou trazer pautas que você acha inerente e tudo mais? Eu fiquei lá por volta de uns 6 meses, mas aí eu meio que já estava mais no Rio, e aí também calhou da minha mãe ficar doente, eu não consegui conciliar essas agendas, mas foi uma experiência incrível, até porque ele me deu essa liberdade, né? Então, eu levei pessoas que eu considero assim, super importantes no cenário, especialmente daqui da cidade de Campinas. Falei sobre, né, a história das tranças, levei minha transista. Tenho muitos amigos músicos, eu falo que assim, são pessoas incríveis que a galera tinha que conhecer. Então, uma das pautas sempre era a música também, especialmente dos músicos daqui da cidade. Uhum. E assim, foi uma experiência assim, bem legal de entender também, cara.
isso daqui talvez, quem sabe, um dia eu volte, porque eu gostei, é o que É você bom, falou. é um bichinho, Gostei da brincadeira. quando te puxa, Porque você não, tinham, não tem como. tinham algumas pautas que o pessoal fez bastante pergunta. É Eu isso. levei uma vez também meu irmão e um amigo dele, que são especialistas tributários, para trazer esse olhar, né, principalmente para os pequenos e médios empreendedores, sobre impostos, sobre MEI e tudo mais. A galera, pô, já queria tipo um segundo episódio, porque ficou, né, o espaço ficou curto para poder trazer tudo, porque é um assunto muito amplo. Então, foi uma experiência bem legal. Você está me falando aqui, já deixei anotado para eu reviver alguns desses registros, porque eu acho que eu tenho pouca coisa assim divulgada, então eu vou De só rádio, né? resgatar. Mas é porque tinha algumas coisas que ficaram gravadas e é legal, né, a gente É bom, revisitar esse momento, porque, gente, comunicar é isso, é o que é você isso. falou. Independente do que você faça, se você está na rádio, se a gente está aqui no podcast, se é na escrita, se você vai fazer um Reels ou vai fazer uma live no Instagram, a gente sempre fala, se você conseguiu, teu objetivo atingir, mudou a vida de uma pessoa, você já transmitiu a mensagem que você queria. É isso, Né? é E isso. eu gosto disso porque essa é a magia da comunicação. Agora, eu acho legal a gente comentar que, assim, é um pouco assim da diferença, talvez, né, de rádio para o podcast. Sim. Porque no rádio você tem uma grade, né, de programação, tem horários, Exato. então tem um tempo ali mais limitado, que embora tenha essa interação do ao vivo que eu falei, da comunicação e tal, ela tem um período definido, né? Tem um horário para você cumprir aquela programação. Já o podcast, eu sinto que tem essa maior fluidez, porque tem um tempo, às vezes até maior. Eu vejo podcast, às vezes, dependendo, né, do objetivo, do tema, da pauta, meia hora, 1 hora, 2 horas, porque o papo realmente flui, então você consegue, na verdade, ser mais específico, eu acho. Né? Eu penso que você consegue direcionar melhor o seu nicho, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem aquela coisa, né? Hoje em dia, nesse mundo tanto da imagem, do rápido, do reels, da coisa curta, as pessoas, às vezes, não têm tempo, não tem aquela paciência de ouvir tudo, então vai pulando, às vezes não ouve tudo, sabe? Ouve partes, fragmentos. Também tem uma coisa, né, que a gente precisa falar aí, né? Uma coisa que a gente talvez precise estudar para entender melhor, né? E como é que essas relações se dão. Mas tem muita experiência, tanto de rádio quanto de podcast, muito interessante. Tem uns, eu esqueci o nome agora, cara, de política, eu acho. Ai, depois eu vou lembrar. É um que é bem específico também. Eu vejo que os assuntos mais temáticos, né? Eles ganham mais relevância. Tem, né, disciplinária, tem de diversidade, que é o que você faz. Tem o Mano Brown, né, fazendo podcast, né, o Mano a Mano, que, caramba, né, você vê... Para mim, ele é uma referência, assim, Uma referência, né, dentro e ele do nem é cenário, jornalista. Ele, dentro na desse... verdade, ele decidiu, né, mudar um pouco a sua postura, a sua apresentação, trouxe uma outra vertente do que ele sempre fez na música, ele trouxe para o podcast. Tem a Semaia Oliveira também, que é jornalista com ele, né, acho isso o máximo. E aí ele está nesse lugar de protagonismo também, que é uma coisa também que me pega também, que é algo que acho que a gente pode falar também, que é sobre a diversidade nos meios de comunicação, né? Como isso ainda é uma luta, né? Como é difícil a gente ver, tanto do ponto de vista do acesso do público, quanto também de quem define as pautas, dos apresentadores, dos produtores, sabe? Eu sempre, em todo o meu trabalho, seja em rádio, em assessoria de imprensa, eu sempre tive, por questões óbvias, né? Sendo um homem negro e tal, eu sempre busquei isso, sabe? Inserir porque as pessoas falam assim, a gente tem que dar voz, tem que dar visibilidade. Eu estou me corrigindo nisso, que eu estou aprendendo que, na verdade, todo mundo já nasce com uma voz, todo mundo já tem uma voz. O que a gente precisa é ampliar, revelar, trazer à tona, né, as pessoas que têm essa representatividade em todos os níveis, né? E tem muita gente fazendo muita coisa importante, muitos projetos, muitas iniciativas, porque se a gente for olhar só o que tem de negativo, a gente abre um buraco e se enfia, né? E, na verdade, não é isso, não é só isso, não tem só isso acontecendo, sabe? Eu sempre gostava de reforçar, gosto de falar sobre isso, porque existem muitas iniciativas positivas e com intenções realmente verdadeiras, genuínas, acontecendo nesse nosso Brasilzão. Só no Rio de Janeiro, nesses 3 anos que eu fiz programa ao vivo, 1 hora de duração,
milhares de pessoas, sabe? De coisas, de projetos, de ações importantes. Imagina se a gente for ampliar isso para o Brasil todo, sabe? Então, Exato. eu acho que tem essa pauta que a gente precisa ver e ser mais pessoas pretas na apresentação, na produção, sabe? Não só frente ao microfone ou frente às câmeras, mas como editor-chefe, como diretor de jornalismo, porque são pessoas que vão trazer um outro olhar, outras vivências, sabe? Porque senão fica tudo igual, ficam sempre os mesmos, sempre as mesmas perspectivas, são sempre as pessoas de uma classe social, né? De um padrão, de um perfil branco, hétero, tarará, tarará. Gente, ninguém é contra essas pessoas, mas a gente só está dizendo que, assim, vamos diversificar um pouquinho, né? Vamos botar um caldo maior aí no negócio, vamos, né? É muito importante desequilibrado você trazer isso. Há um tempo atrás eu fiz um bate-papo com um professor, eu faço parte de um grupo de profissionais de relações públicas, né, negros. Certo. Então ali a gente troca figurinha, a galera se indica e tudo mais. E eu fiz um curso rápido desse professor incrível, o professor Marcos Bonfim, e chamei ele para um café virtual, tipo assim, um fofo. E quando ele me falou que só existem, eu acho que 3 ou 4 professores negros no Brasil todo, dentro da Faculdade de Relações Públicas, eu assim, meu Deus. E aí ele super já estava me incentivando, né, Danúbia, precisamos ter pessoas como você dentro da universidade, vai sim fazer seu mestrado, que é o chamado aí para os próximos, para próximos passos. Ele falou, porque a gente precisa. E a partir daquela conversa dele, eu fui testando outras coisas na área da comunicação. Eu gosto muito da escrita. Então, em 2025, eu botei um texto assim para jogo, comecei a participar desses seminários e, assim, para mim eu falo que muito triste, porque eu só fui descobrir isso praticamente no último semestre, né, da graduação, que tem tem os seminários específicos da área de comunicação, e aí, um texto inicial que deu origem a uma escrita de um livro, mas que eu estou reformulando, e que eu falo assim, mas eu preciso gastar esse texto para poder entender. Eu nem sabia que isso também já me dava lá umas horas para quando eu for fazer mestrado e tal. Comecei pelo caminho inverso, né? Eu tenho uma amiga que fala, gata, tudo que você vai precisar fazer, você já faz. Então, talvez você só vai ter mais o trabalho da pesquisa mesmo. E foi me marcou muito, né? Eu participei de esse evento chama Intercom, que é, né, um seminário específico da área de comunicação, e eu participei da etapa Campinas, e era um GT que falava sobre as relações étnico-raciais, e ali você poderia trazer qualquer olhar da comunicação. Poderia ser a partir da escrita de um livro, poderia ser a partir de filmes, enfim. Gente, eu ouvi tantos trabalhos, tantas pesquisas, assim, tão incríveis, e vem gente do Brasil todo. Tinha uma galera que tinha vindo do Piauí só para apresentar o trabalho e tal de outras universidades, e eu assim, gente, aqui existe um outro universo. Eu já fiquei pensando, eu já queria chamar todo mundo para vir aqui falar no podcast e tal, porque foram muitos trabalhos incríveis assim mesmo, sobre vários olhares, por isso que eu sempre digo, outro dia uma pessoa me perguntou, de fato, ele falou, cara, eu não consigo te enxergar enquanto uma mulher negra, né, por essa pele aqui mais clarinha que eu tenho. Sim. E aí eu disse para ele, eu falei assim, olha só, eu nasci na última cidade do mundo que aboliu o processo das pessoas escravizadas, né? Eu nasci em Campinas. Então, aquele território sempre me disse que eu sou uma mulher negra, mesmo tendo o tom de pele mais claro. E aí a pessoa olhou assim para mim e essa pessoa foi perguntando justamente isso. Aí você acredita que sim? Sim, muda de território para território, principalmente por conta da cultura, a forma como os territórios foram colonizados. Claro. Isso influencia demais. Eu falei, e aí eu sempre brinco, né? Ficando mais nesse eixo Rio e São Paulo, e os meus amigos aqui começaram a me zoar, falando que eu já estou puxando muito R, né? Ardendo, não tem nada de ardendo, né? Mas quando eu estou no Rio, eu abri a boca, todo mundo sabe que eu sou paulista, né? E essa também é uma forma nossa de comunicar.
a forma como a gente se veste, a forma como nós falamos, isso traz muito sobre o nosso território, Verdade. que forma as nossas identidades. Então, e o que eu quero dizer com tudo isso que a gente estava falando, dessa ampliação de pessoas dentro das áreas da comunicação. Eu sempre digo para a galera, gente, eu conheço, estou nesse grupo, tem mais de 100 pessoas assim, no Brasil todo, que são profissionais das relações públicas. Estou num outro de publicitários, que dali algumas coisas estão muito ali pertinho, né, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas não é mais para vir com esse discurso de que a gente não sabe aonde achar essas pessoas, né? Na verdade, só estão procurando o lugar errado. Sim, sim. Eu tenho uma vivência dessa para colaborar com o que você está falando aí, para reforçar, porque eu já nos primeiros momentos assim, né, da graduação e de jornalismo, quando eu comecei já, porque eu já comecei já trabalhando, né? Já comecei já atuando. Então, sempre que eu podia, a minha expectativa era inserir pessoas pretas naqueles universos como fontes, né, para entrevistas, um conhecimento, e não só sobre a pauta racial, não só falando sobre racismo. Isso sempre foi uma marca do meu trabalho, assim, eu costumo dizer isso. Inclusive, eu estou levando um pouco disso para o mestrado, que eu estou no segundo período agora na UFRJ, né, passei recentemente e tal. A minha pesquisa fala sobre representatividade no rádio, né, a produção do conteúdo, essa questão no rádio, ainda estou, né, estruturando isso melhor. Mas eu sempre, no meu trabalho, eu sempre busquei isso, e às vezes era assim, por exemplo, tinha uma pauta para falar na televisão, eu trabalhei um tempo na Rede Vida, tinha uma pauta sobre ansiedade, falar sobre ansiedade numa determinada faixa da sociedade e tal, e precisava de uma psicóloga para ser a fonte, para ser entrevistada. A psicóloga era negra, eu levava uma psicóloga negra para falar sobre aquele assunto, etc. E tal. Ainda que ela fizesse algum recorte racial, outro, ou não necessariamente, mas ela estava ali. Era importante ter aquela imagem, aquela representatividade ali, no caso de televisão, por exemplo. Né? No rádio eu também sempre fiz isso, mas de uma outra perspectiva. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que existe, e eu lembro que na televisão, quando as pessoas viam os editores, quando estavam, né, montando a matéria, existe? Você... Aí eu levava. Falei, gente, eles existem, nós estamos aí. Aí eu sempre levava psicólogo, aí a pauta era sobre economia, sobre finanças. Especialista em finanças era um homem preto. Essas matérias, essas pautas estão todas no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tenho um Facebook ainda, que eu tenho que atualizar, trazer isso também para o Instagram, enfim, para o LinkedIn. Eu tenho as reportagens lá, e eu tenho profissionais que daquela época hoje já estão aí voando. Tem o Gilvan Bueno, que ele é economista, trabalha com essa área de finanças, hoje ele está aí bombando, faz um monte de coisa na CNN, faz em tudo. Eu já entrevistei o Gilvan muito antes desse boom dele todo. O outro também, o Rodrigo França, aquele que foi que é o hoje todo maravilhoso. Eu fiz uma das primeiras entrevistas, se não foi a primeira. Ainda na época da Rede Vida, ele como cientista social falando, ele não tinha BBB, não tinha nada disso. Então, assim, é questão da gente trabalhar isso, e inúmeros outros que eu podia ficar aqui a manhã inteira, sabe, falando. Então, eu acho que é importante o fato também de ser um apresentador, de um repórter negro também, ter esse olhar. Claro que nem sempre isso é viável, depende do veículo, depende da pauta, que muitas vezes você é pautado, né? Você que vai, de alguma forma, ter que trabalhar, mas quando você tem a possibilidade, como eu tive, no meu caso, então, sempre racializado, né? Em algum momento, seja na própria pauta, mesmo em outros assuntos, então, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente precisa tornar essa comunicação mais diversa, ainda falta muito. Eu acho que em todos os campos, né? Eu vejo tem uma discussão na área da saúde também, da questão da saúde mental da população negra. Cadê essa discussão? A violência obstétrica também, que afeta mais mulheres negras, sabe? Eu acho que tem muito assunto para a gente trazer, e não só para nós, enquanto pessoas pretas, independente da tonalidade, né, da cor, assim, mas para a sociedade como um todo, porque você não pode, você acaba deixando uma parte da sociedade cega, né, sem ver uma outra parte também, né, que existe, que acontece. Então, acho que pluralizar isso, né, e eu gosto também muito de iniciativas assim, como a da Núbia, como as nossas, a gente, né,
como produtor, como jornalista, como publicitário independente, também a gente criar as nossas histórias, sabe? Criar os nossos projetos. Eu também sou muito fã disso. Eu fui o primeiro repórter de um veículo de notícias que a gente chama, né, veículo antirracista, que é o Notícia Preta. Um dos Legal. primeiros a escrever lá e tal, a contribuir. Era uma coisa mais voluntária, mas, sabe, pela ideia, pela causa eu fui na Sim, época, sabe? Eu acho sim. que a gente precisa fomentar isso, né? E é na verdade, trazer um legado, dar uma continuidade de outros que já vieram antes, né? Porque tem a imprensa negra, já tiveram cadernos negros, Muita coisa. muita coisa, enfim, eu não sei nem Sim, tudo, mas a gente precisa dessa continuidade. Acho que a gente está num momento que apesar, né, dos retrocessos, né, das questões das políticas públicas, de alguma forma, em muitos momentos estarem, né, retrocedendo, mas é um momento que a gente vai precisar mesmo ter aquela persistência, resiliência, enfim, e de continuar, de fazer. E eu vejo muita gente fazendo, Danúbia, muita gente mesmo, nesse movimento. Eu acho que talvez o que falte para a gente é a gente estar mais unido. exato. Sabe? Mas se a gente for pensar, né, o Brasil é imenso, né, É cara? imenso. Então, assim. Mas eu gosto de ter esse olhar de que o mais importante é, de fato, é a gente pensar que se cada um está plantando ali dentro do seu território, que a gente não vai conseguir abranger a É, todas as pessoas, verdade. mesmo que ainda não estejamos unidos, mas a gente já está formando uma grande comunidade. Quando a gente tem hoje essa possibilidade de criar os nossos próprios espaços, mesmo que, óbvio, ainda não com muito dinheiro, mas eu falo que, para mim, Exato. nesse momento, o importante não tem sido o dinheiro, tem sido as pessoas estarem dispostas a virem aqui falar. Eu Sim. falo que aqui o que nós fazemos, nós juntamos redes, né, nós juntamos forças, porque a Uhum. minha rede passa a ser sua e a sua passa a ser minha, e assim a gente vai construindo uma outra comunidade, e essa ampliação, de fato, de vozes. E é política, Exato, totalmente uma ação política, né? exatamente, Ninguém está associado falando de direita, de esquerda, de A, de B, de C. A exatamente. gente está falando de ação, que é política. É política. Pode, né? Desde o momento que a gente está impactando a sociedade de alguma forma, né? Está trazendo outras perspectivas também. É um olhar que a gente precisa ter para o social, né? Eu penso muito nisso também. Muita coisa. Mas vamos pular um pouquinho da rádio, porque se Vamos. deixar assim, a nossa cabeça ela vai fluindo. E Vai. dentro de todo esse movimento, como que nasceu o Wellington, assessor de imprensa? Vamos falar desse assunto. É o seguinte, desde que eu comecei no jornalismo, em rádio, depois passei por televisão, em redações, seja como estagiário ou contratado e tal, aquelas sobe e desce que tem da profissão mesmo, no começo, eu tinha uma amiga que já fazia assessoria de imprensa, que é essa Ângel Comunicação, que é uma super amiga minha, Angélica Zago. A gente hoje nem está fazendo tanta coisa mais junto, que ela está fazendo outras coisas, mas a gente já teve um tempo na pandemia, por exemplo, que nós fizemos muitas coisas juntos. Ela já fazia isso. E eu falei assim, bom, eu preciso ter um plano B. Eu já logo de cara notei que não dava para fazer, no jornalismo, não dava para ter só uma função, ficar fazendo uma coisa só, em nada, na verdade, hoje em dia, né? Você sempre está fazendo mais de uma coisa e tal. E a assessoria de imprensa surgiu assim, como o meu segundo braço, vamos dizer, né? O primeiro era que eu estava, ou estava na rádio, ou estava na televisão, ou estava escrevendo, e paralelo a isso, seguia a assessoria de imprensa. Não vou saber te lembrar quem foi o meu primeiro cliente. Não lembro, porque já tem muito tempo, muita galera. Mas eu lembro que no começo foi assim. Eu comecei a ver no jornal mesmo impresso, onde estava o e-mail do repórter que publicou aquela matéria. Aí, com esse e-mail, eu mandava a sugestão de pauta do Legal. cliente que eu estava trabalhando. Então, eu lembro que eu fiz cantores, eu fiz gente da área da beleza, da saúde, de cultura, trabalho muito com cultura, com espaço cultural, tenho feito muito recentemente, né, espaços culturais, bandas, cantores, cantoras independentes e tal. Agora fiz de uma cantora brasileira, até ela é a Marisa Alfaia, ela canta música assim, meio pop e tal, enfim, a gente vai para todos os segmentos. Tem pessoas pretas, tem pessoas brancas, amarelas, gente, caiu o Pix na conta, mas o projeto é legal, tem uma mensagem, tem um Sim. conteúdo, a gente está fazendo.
Então, eu lembro que eu comecei assim, aí dali eu fui pegando os contatos, aí pelo fato também de eu ter, né, circulado por algumas redações e tal, então você vai fazendo um contato, vai procurando, aí agora facilitou um pouco mais, já de um bom tempo, por causa dos grupos também no WhatsApp, Sim. né? Porque aí a gente já troca ali os contatos, hoje facilitou bem mais isso. Então, aí eu já consegui inserir clientes em vários veículos. Já teve cliente meu tendo matéria na TV Globo, já teve matéria de Legal. cliente meu no SBT, na Record, no R7, no Globo, no Dia, porque nos veículos de carnaval, nos veículos racistas, Notícia Preta, Site Mundo Negro, porque a gente vai de acordo com o cliente, né, com a pauta do cliente, a gente vai identificando qual é o veículo, né, que dá match, vamos assim dizer, com aquele cliente, né, com aquela pauta, porque, na verdade, o trabalho de assessoria de imprensa, você é uma ponte entre o cliente e os veículos de imprensa, né? Aí as pessoas perguntam, mas por que isso é importante, né? Que trabalho é esse que você faz? É um trabalho que vai fazendo com que o profissional vá ganhando notoriedade, vá sendo mais relevante, né? Ele vai mostrando o seu trabalho para um público, né? É amplo também e você vai se tornando referência naquilo, né? O seu trabalho vai atingindo outros públicos também e é um trabalho constante, é um trabalho, né, realmente diário, de todo dia. Quanto mais a pessoa tem a possibilidade de ter esse trabalho mais constantemente, mais ela vai criando essa relevância, essa identidade, né? Essa ferramenta. Agora, tem muita coisa assim, tem muitas pessoas que às vezes nos procuram para fazer assessoria e às vezes assim a pessoa não tem uma pauta, não tem um assunto, aquilo não é relevante para a sociedade, porque às vezes que assim para você contratar um assessor de imprensa, você precisa identificar se a sua pauta, se o seu assunto, se aquele produto que você trata conversa com o público de alguma maneira, entendeu? Porque não é só divulgar por divulgar. Tem um contexto ali, tem um conteúdo ali que precisa, até para o veículo, achar importante divulgar aquilo, transformar aquilo, na verdade, em notícia. Porque todo o nosso trabalho é transformar o cliente em notícia e que seja algo que realmente, né, seja importante para o público. E vale lembrar que a assessoria de imprensa é uma divulgação gratuita. Você não paga para estar nesses veículos, diferente da publicidade. Porque na publicidade você Sim. pagou, tá com grana, tá com milhões, Você vai lá, tá com pagou, milhões. Você tá vai lá, lá. paga isso aí. Agora, a assessoria de imprensa é outro rolê, é outro patamar, está na estratégia de você identificar a pauta, o que é notícia, de que forma você pode ser visibilizado, para você ser fonte, né, em matérias de televisão, dar uma entrevista em rádio, por exemplo, em podcast agora, né, que está muito em evidência, em jornal, em televisão. Então, tudo isso, matérias em sites, também tem muitos sites agora, né, popularizou demais Sim. isso. Então, é um trabalho realmente, eu particularmente gosto muito, embora, aí tem momentos assim, que às vezes a assessoria está em segundo plano da minha vida, às vezes nesse momento ela está em primeiro plano, porque também as coisas vão acontecendo. E aí é muito gratificante quando a gente vê a pauta, né, assim, aquilo que você construiu, o cliente está lá, deu a entrevista, a matéria saiu, está publicada, isso dá, porque assim, foi fruto do seu trabalho, né? E no meu caso, totalmente independente, eu não sou vinculado a nenhuma agência, nenhuma assessoria, eu costumo dizer que assim, eu faço de uma ponta a outra, né? Eu defino com o cliente qual é o valor, qual é a pauta, e a gente vai construindo aquilo junto até ter o resultado final, que é a publicação, e depois a gente junta isso, né, todo o material, envia para o cliente, conforme vai saindo, a gente vai encaminhando, e é muito gratificante mesmo, acho que essa é a palavra, você vê o resultado, né, sair daquela construção, que é uma construção, é 50% meu, 50% do cliente, e aí a gente vai trabalhando na maneira como ele pode se portar também, né, nas entrevistas e tal, então é um trabalho muito importante, e também tem uma coisa que eu também, outro marcador também, eu gosto também, assim, de visibilizar empreendedores negros, sabe? Porque eu acho que falta, já está melhor, mas acho que a gente pode ainda fazer mais,
que tem muito, não só empreendedores, mas profissionais de uma forma geral, né? Uhum. Negros, sabe? A gente precisa estar nesse lugar, sabe? A Sim, gente precisa precisamos. ter essa vivência, até para as outras gerações também verem que é Sim. possível, sabe? Que existem, sabe? E não só isso, né, Wellington? É você me trazendo um pouco mais desse olhar específico, quando você traz sobre profissionais ou né, pessoas empreendedoras negras, que eu gosto de falar desse olhar, entre aspas, dos holofotes, que por mais que algumas pessoas acham que não é necessário, mas em alguns momentos vai se fazer necessário, até para a gente estava brincando, né, aqui na nossa conversa antes da gravação, que o importante é o Pix chegar, mas até para o Pix chegar a gente precisa criar uma estratégia, que é algo que eu falo muito, não só nas minhas mentorias, mas, enfim, alguns outros projetos que eu tenho a oportunidade para falar especificamente da área de vendas, que também você pensar em investir nesse olhar voltado do assessor de imprensa, que seja uma vez ao ano, ou para você sair em alguns desses veículos, é um investimento que em algum momento será necessário. Porque senão, de novo, como você trouxe, a gente vai ficar ouvindo somente as mesmas histórias e não traz o nosso protagonismo. Porque Exatamente. para nós o protagonismo a gente tem que ir atrás, não tem outro jeito, né? Exatamente. Eu falo que se o ir atrás vai ser contratar o Wellington, vai ser dessa forma que a gente vai criar essa estratégia. E aproveitando, né? Porque eu sei que tem um público aqui que são pessoas empreendedoras, profissionais liberais, que às vezes até querem ter essa estratégia, mas não sabem como. Então, já deixo a dica aqui, né, gente? O Wellington está aqui para vocês. Prontinho, disponível. @WAndradeRepórter. Me chama lá no direct. Estou pronto, Tá disponível para vocês. sempre Vamos pronto. conversar, vamos fazer um café, vamos botar essa estratégia aí, né? Tirar da cabeça e botar no papel, né? E outra coisa, esse tipo de publicação, né, de conteúdo na mídia, você pode usar nas suas redes sociais também. Exato. Reforça ainda mais, porque tem gente que trabalha só em redes sociais e não trabalha em imprensa, é um conjunto. Precisa estar pensando nisso, né? Nem que não sejam juntos, mas, Precisa. né, em momentos diferentes, que for possível, observa isso, porque é um retorno bem significativo, sim, e você pode ser visto, né, para outros públicos, né? Isso vai trazendo essa relevância também, essa credibilidade também, né, Sim. do seu trabalho, reforça o seu nome. Então, isso tem um resultado bastante importante, assim, nesse sentido de você, como diz o ditado, né, quem não é visto não é lembrado, né? Dizem assim, né? Enfim, mas eu considero isso muito importante, e é um conteúdo que vai ficar para você, vai ficar no seu histórico, né, no seu portfólio, né, até para conseguir, de repente, né, um edital, de repente, né, um produto, né, de ver a importância daquilo, né, da sua ação, né, no mercado. Então, até ao mesmo tempo que a gente fala em mercado, mas a gente fala né, da questão de visibilidade, mas também do impacto, daquilo de transformar, né, a sua história. Tem tanta gente com história incrível que muita gente não sabe. Muita coisa. Você não sabe, porque não visibilizou ainda nesse ponto. E o jornalista, o assessor de imprensa, está aí para fazer isso, para fazer esse trabalho. Exatamente. Eu gosto muito desse olhar mais estratégico, né? Principalmente quando eu estou falando, gosto muito de trazer esse olhar do LinkedIn, porque acho que qualquer profissional pode começar a ter ali a sua visibilidade através daquela rede social mais profissional, mas que não dá para ficar só ali. Ali você começa de fato, para quem tem um olhar mais voltado para o corporativo, as empresas te notarem, melhorar a sua empregabilidade e uma série de elementos. Mas, de novo, aqui voltando para o começo da nossa conversa, tudo precisa de movimento. Exato. Se não tiver movimento, não adianta, galera, as coisas não caem do céu.
De jeito nenhum, só chuva. E quando cai? Porque agora com essas mudanças climáticas todas, né? Vai começar a cair. Né? É sobre Mas isso. o que eu sempre gosto de dizer para as pessoas, e aqui eu vou reforçar, que não existe outra pessoa para contar a sua história a não ser você. Verdade. Então, se você não conta a sua história, e se você não faz movimento, de fato, talvez vai demorar um pouco mais para você chegar lá no seu objetivo. Claro. E que tudo isso faz parte de uma criação de estratégia. Sim. Porque a gente, principalmente enquanto pessoas pretas, a gente sempre vai precisar de estratégia para tudo. Para tudo. E uma questão importante para reforçar só sobre assessoria de imprensa é que, eu falei, né, que é uma divulgação gratuita. Você, na verdade, quando contrata o profissional, você, na verdade, paga um valor pelo trabalho do assessor de imprensa. Perfeito. Não por estar naquele veículo, né? Não para dar aquela entrevista. Aquela entrevista, seja no podcast, no site, ou no rádio, ou na televisão, ela é totalmente gratuita. Nem você paga nada por aquilo, nem o veículo paga para você estar ali, né? Existem até uns casos ou outros, mas muito, assim, específico, né? Da área do entretenimento, dependendo, né? Musicais, mas geralmente não. Geralmente você está ali de forma espontânea. Geralmente até os veículos pedem, né? Autorização de imagem, até assinam, para você poder, né, disponibilizar a sua imagem e tal. Então, tem esse cuidado, né? Tem essa importância, porque se você fosse pagar por aquilo, nossa, milhões. Propaganda, né? Danúbia sabe melhor do que eu, uma propaganda num jornal, no intervalo de um jornal nacional, por exemplo, na Globo, em qualquer outro veículo, bilhões, milhões, né? Só grandes empresas, geralmente, o governo, enfim, que pagam, né? Então, acho que é um caminho para empreendedores, para profissionais de diferentes áreas observarem a assessoria de imprensa, sabe? Investirem, porque é um investimento, tem que pensar também nisso, não é gasto, é investimento. Tem coisas que a gente faz na vida em diferentes níveis, né? Seja num curso de inglês, por exemplo, idiomas e tal. A gente tem que pensar que, na verdade, é um investimento na gente, né? No nosso conteúdo enquanto profissional, né? Então, exatamente, vale a pena pontuar isso, queria reforçar isso. Não, É importantíssimo. Esclarecer. É importantíssimo. Escurecer o assunto. Sobre isso. Mas é importante as pessoas, de fato, entenderem também como que funciona, entender que, né, não vai ser uma bagatela de milhões, mas a gente quer que as pessoas tenham os milhões depois para poder aparecer. Em outros veículos, mas eu falo que é o momento também das pessoas aproveitarem essas... Acho que eu posso falar como se fossem facilidades do que temos hoje, do que a internet nos proporciona, né? Do que as redes sociais nos proporcionam, e usar isso, de fato, de uma forma muito estratégica, para a gente começar a criar essa estratégia, ver onde quer chegar. Mas só vou chegar em determinado lugar se, por exemplo, eu precisar contratar o Wellington, porque eu acho que eu tenho uma matéria incrível e eu quero, talvez, pensar em noticiar, sei lá, no Notícia Preta, enfim, em algum veículo que tenha relevância. Então, começar a trazer esse olhar de uma forma mais estratégica para a sua jornada, até para a gente brincar de novo aqui, porque, quem sabe, o Pix ele começa a ficar mais gordinho, né? Com certeza, com certeza. E, de novo, quem não é visto não é lembrado, né? A gente fala da linguagem popular e tal, tem gente até que pensa tal diferente, mas, assim, gente, no mundo que a gente vive hoje... Hoje não temos... É isso. E está todo mundo sendo visto mesmo, né, de alguma forma nas redes, né? Passa, vai vendo, não tem como. Hoje a gente está nessa mundo. Só para fazer uma brincadeira, uma das minhas mentoradas me fez esse questionamento esses dias, né? Mas eu tive que devolver a pergunta para ela, porque o meu contrato com ela já tinha finalizado, mas eu sempre estou ali à disposição, e eu só devolvi a pergunta para ela. Falei assim: meu amor, mas qual é o movimento que você está fazendo? Porque a tia aqui não faz milagre. Milagre. Não.
Até Ninguém faz porque, milagre só, até não dá. porque também eu falo para todos os meus mentorados e mentoradas, eu não posso fazer um trabalho, um movimento que tem que partir de você. Eu te dou as ferramentas, né? Mas esse movimento quem tem que fazer é você. Sim. É Então, 50-50, né? é 50-50, e se a pessoa não está se movimentando, ou de repente também ainda não entendeu como tem que se movimentar, eu brinco que eu não quero pensar que as pessoas serão dependentes da Danúbia, porque de fato eu trago ferramentas para que as pessoas, na hora que acabarem o processo, consigam seguir sozinhas e, esporadicamente, se necessário, elas retornem. Mas que, se não houver movimento, nada Nada acontece. acontece. A vida é um constante movimento. É E, verdade. Wellington, pensando, né, nessa mescla aí da tua jornada de rádio, de assessoria de imprensa, e agora você no mestrado, eu gosto sempre de falar que eu acredito que quanto mais também a gente está adentrando esses espaços da academia, a gente também está construindo um outro legado a partir de outras narrativas. Eu acho muito legal você estar trazendo esse olhar dessa construção da comunicação a partir de pessoas negras, porque a gente sabe que a nossa comunicação ela sofre ainda um apagamento muito histórico, principalmente quando estamos falando da escrita, Sim, e a gente tecnicamente sobreviveu ou chegou até aqui muito mais na oralidade do que na formalidade da comunicação, verdade. mas que também é um tipo de comunicação, né? A oralidade, ela é a nossa comunicação mais viva, porque a gente se comunica o tempo todo, Aham. essa é a realidade. Por Como que isso, por isso o sucesso ainda do rádio, que o rádio sempre fala, o rádio vai acabar, não não acaba. vai? Olha a oralidade aí, olha o A som. oralidade, É isso. exatamente. E como que tem sido essa construção para você, né, enquanto profissional, mas agora conseguindo trazer esse olhar para a academia? Olha, vou falar para você, não está sendo fácil, não. Quem disser que mestrado, ai, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, não é. Eu tô correndo muito atrás, assim, dentro das minhas possibilidades, claro, porque eu também tenho que conciliar trabalho e Sim. universidade, isso não mudou. Da época que eu comecei na graduação para agora, o corre é o mesmo, porque o mestrado que eu faço é profissional, né? Então ele é por Uhum. 2 anos, mas é assim, é um lugar que eu particularmente não me via agora, assim, sendo bem honesto, né? Porque pelo corre nosso, pelo dia a dia. Então, na verdade, eu fiz um curso preparatório, falei, vou conhecer para ver como é. Foi uma iniciativa da própria UFRJ, foi uma coisa também bem específica para cotistas, né? Eu entrei pela seleção por cotas, sim. E aí eu falei, vou fazer para conhecer, e aí no ano que vem eu faço com mais calma. Ó, fiz, passei nos processos todinho, e comecei, primeiro período, aquele susto, né? Porque a universidade ainda é branca totalmente, as Sim. referências são outras, a gente não estuda tantos autores negros ainda assim. Então, quer dizer, tem sido toda ainda uma construção. Eu ainda estou no processo de entender e de refazer a pesquisa, de recortar ainda o tema, porque ainda está um pouco amplo, Uhum. embora desvie para eles terem aceitado, né? Eles viram que tem ali algum caldo para ser extraído, vamos assim dizer, né? Mas é um processo bem assim de construção. Você não sabe tudo, não tem impossível, até porque se soubesse não precisava estar lá. Você precisa, as leituras precisam ainda acontecer, ainda tem muitas coisas que muitos temas, né, que a gente de fato não domina, porque assim, eu Uhum. venho da prática, do dia a dia, então o meu estava a minha questão era que, assim, eu venho da labuta, do dia a dia, da ação, da prática, vamos fazer para tentar interferir naquela realidade ali com seus conceitos, né, com a sua proposta, né, profissional e tal. E a academia, ela está num outro lugar, eu penso, né, assim, não, você precisa ainda entender aqueles códigos, vamos dizer assim, da universidade, sabe? Tem um Uhum. rolê ali que é diferente, que eu estou lidando ainda com ele. Esse segundo período já foi mais light, já consegui entender um pouco melhor, ainda tem muita coisa para melhorar. Tem apresentação que você não faz tão bem assim, que eu achava que essa coisa,
Você é de comunicação, é de rádio. Gente, é diferente. É Pelo menos muito. pra mim. Não, mas eu vou só fazer uma abertura aqui. O Intercom foi o primeiro seminário, assim, desse olhar mais acadêmico que eu Aham. fui apresentar. E aí, naquele dia, eu fui a primeira, né? Aí eu pedi uma ajuda para uma amiga, aliás, de novo vou citar aqui, Érica, porque eu mandei o meu texto, e aí meu texto voltou, porque eu precisava trazer uma referência de qual tipo de pesquisa eu utilizei. Eu, assim, que raio é isso, né? Porque eu não estou na academia ainda. Não está, Amiga, por favor, me salva, porque eu quero muito ir apresentar esse texto. Enfim, ela foi me explicando, ela me trouxe ali alguns autores que eu dei uma pesquisada, peguei o que mais fez sentido. Mas quando eu fui apresentar no meu jeitão da Núbia de ser, né? Quando as outras pessoas foram apresentar, todo mundo já veio num padrão mais academia. total. Minha pesquisa foi feita por conta disso, eu usei fulano, a pesquisa qual e quant, por conta de X, Y, Z, e daí a pessoa entrou na apresentação. Eu falei, agora eu entendi. Que tem esse Mas um tem toda uma, formato, entre aspas, uma uma formalidade. formalidade. Mas eu acho isso muito chato, porque isso também é um padrão eurocêntrico de deixar as Total. pessoas engessadas, né? Total. É essa a minha questão. Também, assim, um E pouco, sabe? aí, já no último que eu apresentei em setembro na UF, em Niterói, era para eu ter sido a primeira, mas, enfim, por questões do trânsito, olha que eu saí super cedo de casa, eu cheguei atrasada e eu passei a ser a última. E que também teve um ponto que me favoreceu, porque hoje eu consigo trazer esse olhar para as pessoas. Olha só, eu estou testando e eu falo isso de boa, porque eu quero estar nesse espaço, mas eu não trago esse padrão que vocês exigem. Aí a pessoa já fica assim. Eu falei, meu texto foi feito por conta de X, Y, Z, até porque eu tive que criar um outro modus operandi de apresentação na minha cabeça, né? Sempre tive que reformular, porque eu acabei meio também, às vezes, em alguns momentos, mecanizando algumas coisas, mas isso é legal, e não é à toa, por isso que eu chamo o Pode Dando podcast disruptivo, porque eu levo essa disrupção para Sim, outros lugares. sim. E aí, no meio da minha conversa, eu trago qual foi ali, né, o tipo de pesquisa que eu decidi trazer e por que eu trouxe, etc. Então, eu meio que quebro esse padrão, mas foi muito engraçado, porque todo mundo que apresentou assim, nesse mesmo padrãozinho. O meu título é tanto, por conta disso, a minha pesquisa foi híbrida, e lá, eu assim, Jesus, que negócio chato. E para umas coisas tão incríveis assim, né? Trabalhos tão incríveis que foram desenvolvidos. Não, mas assim, ao mesmo tempo que tem esse lado, assim, realmente é uma professora falava, né? Vocês estão no castelo do saber, do conhecimento, e assim, de alguma forma, para a gente estar ali, realmente e realmente tem certas formalidades que eu ainda nem cheguei lá, tá? Para você bem período. Eu já estou vendo que o negócio vai, entendeu? Mas assim, vivência, dia por dia. Eu também apresentei o meu projeto de pesquisa agora em setembro, foi setembro, era um congresso, mas na verdade não era bem um congresso, Editaçu, acho que era esse o nome, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu recebo esses comunicados também do Intercom, né, que você falou, que é das pós-graduações, né, enfim, dos cursos do Brasil todo, eles sempre estão abrindo, né? Aí, se eu olhei e falei, bom, eu acho que tem uma linha aqui que dá para apresentar. Aí, fiz o cadastro lá e precisava resumir a sua pesquisa. Aqui era um campo definido, assim, muito limitado. Aí eu peguei o meu projeto de pesquisa, escrevi, mandei num dia, acho que foi o dia seguinte ou 2 dias depois, seu projeto foi aprovado, vem apresentar com a gente. Delícia. Aí foi online, né? A apresentação foi online. Eu fui o primeiro a apresentar. Aí já falei que era meu projeto de pesquisa, que estava no segundo período, aí fui apresentando. Eu sei que eu gostei, que
que foi uma experiência nova. Eu gosto, eu gostei também. Conheci pessoas de vários lugares do país, como você falou, com várias pesquisas também incríveis, com coisas que a gente nem às vezes imagina que estão rolando, estão acontecendo. E foi uma tarde inteira, assim, online, sabe, fazendo esse tipo de apresentação. Então, são participações em congressos, em apresentações orais, que isso daí também vão te enriquecendo. Sim, enriquece muita coisa. Tem que ler, tem que escrever. A escrita acadêmica é diferente, não é igual escrever matéria para site, para release, não é igual, porque para você escrever, você tem que estar referenciado. Você está falando isso baseado em quem? Quem está conversando com você? Teve uma professora nesse preparatório que falou que a gente tem que colocar, a professora Arlete, professora ótima, inclusive, Arlete Negma, grande amiga, virou minha amiga, minha irmã, minha mãe, tudo. Tem que botar os autores para conversar. É isso. Cadê os autores? Quem é que está falando sobre isso? Lê outra coisa importante para quem for pensar em começar em mestrado, também que estiver ouvindo a gente, doutorado, procurar buscar outras pesquisas que já foram feitas, outras teses, né, que já foram desenvolvidas. Isso é bom também, que vai dando um engajamento para a gente, né, uma noção, melhor dizendo, maior. Né? Então, ler outros trabalhos também reforça, mas é aquilo, é uma construção também dia a dia. Mas é um bichinho, eu vou te falar, Wellington, é um bichinho que vai picando. Eu estou para fazer um apanhado, porque eu fiz uma escrita, né? Esse ano, em 2025, foi meu primeiro teste com a escrita, de fato, né? A partir de uma coautoria com outras pessoas de diversidade. E por conta disso, eu me imergi em muitas leituras que faziam sentido para aquela escrita, mas que também eu trouxe outras. Certo. E que uma das minhas mentoradas perguntou para mim, falou, Danuba, quantos livros você leu em 2025? Eu falei, meu amor, ainda estou fazendo esse apanhado, porque eu consumi muita coisa, mas não vou esquecer de te falar que você está nessa construção, já vou te dar a dica que preciso te mandar, eu recebi de um congresso que vai acontecer em maio, em Salvador, vamos passear em Salvador. Opa! E que dialoga muito com as nossas pautas, né? Foi, inclusive, esse meu professor, que eu citei, o professor Marcos, que mandou. Falou, gente, eu quero vocês lá, já me marcou, Danuba, eu sei que você está nesse processo aí, bota na agenda, vai abrir as inscrições agora em janeiro. Finalzinho de janeiro de 2026. Então, e é isso, é ir testando, né? Testando esses olhares, testando a tua escrita, entender como que ela está sendo aceita ou não para a academia. E eu comecei com um olhar assim de uma mentorada minha, maravilhosa também, a Bia, também formada em jornalismo. Legal. E ela falou assim, Dan, eu acho que a gente podia escrever que tem tudo a ver, né? Você dizer o porquê que você desenvolveu uma metodologia de mentoria para mulheres negras, a partir da sua experiência, e eu trazer como é que foi a minha experiência contigo enquanto mentorada, mas que isso também pode se estender para a academia. Pode virar um projeto, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, caraca, Bia, não tinha pensado nisso. Verdade. E ela já manja desses rolês de ABNT e tal, que eu sou bem sem vergonha nisso. Eu falei, você me ajuda? Ajudo. Cara, em 2 semanas a gente escreveu, foi a minha primeira experiência em 2024. E a gente passou para falar na Federal do Paraná. Legal. A gente fez a apresentação online. E eu amei a experiência. Eu falei, gente, eu preciso testar mais sobre isso. Não, mas você apresentou como ouvinte nesse sentido? Como é que foi? Não, eu apresentei com ela, em coautoria com ela. Em coautoria. Ela já está no mestrado, você não? Ela já estava no mestrado, Ela estava, acho que, concluindo o mestrado dela na época. Você ainda não, na verdade. Eu ainda não, mas como graduação eles aceitaram. Entendi. De coautoria, né, por conta da graduação que eu estou finalizando. Mas foi uma experiência muito incrível e foi legal porque as pessoas também não tinham esse olhar sob essa perspectiva. Porque tem algo também que é muito particular, né? Geralmente, ou as pessoas trilham direto esse caminho da academia, ou elas fazem, eu tenho visto muito isso, né? Profissionais que saíram desse olhar da academia estão migrando para o corporativo e vice-versa. Vice-versa,
Então, de qualquer forma, até para se fazer essa transição, é necessário estratégia. Agora, sabe uma questão que eu gostei? É que eu fui convidado para falar para uma turma de graduação, para falar sobre a minha experiência. Um amigo meu que é professor, ele faz o estágio docência, né? Porque ele está no doutorado e ele dá algumas aulas. Ele me convidou para falar um pouco da minha trajetória, né, no jornalismo e tal. E eu fui assim, confesso que um pouco, né? Eu falei, eu não estou fazendo nada assim muito e tal. Você acha mesmo que vale eu ir? Rapaz, eu fui, falei, aí levei uma apresentação lá, no final o pessoal aplaudiu e tudo, né? Eu falei mesmo assim, do meu, assim, meu, né? A minha verdade, né? A minha trajetória que eu vi, aí depois recebi os feedbacks legais deles, sabe? Então, essa coisa da gente lecionar, que o mestrado, né, dá essa possibilidade, né, de você ampliar essa voz e tal, e falar também, ó, é um bichinho também que confesso que já me capturou, assim, sabe? Se tiver essa oportunidade, que eu sei que deve ter futuramente, né? É uma coisa que eu também faria, e porque é importante isso, a gente também não acumular só pra gente, né? Não tem graça nenhuma. Né? Tem gente que eu vejo assim, né? Cá pra nós, assim, ai meu Deus, gente, vamos, né? Vamos democratizar isso, vamos indicar quem a gente pode indicar, vamos, né, potencializar o outro também, sabe? Eu sou assim, eu gosto, eu sou desse movimento, eu sou desses. Então, eu também penso nesse caminho do mestrado, enxergando esse olhar da docência, porque eu já perdi algumas oportunidades, né? Embora eu tenha um MBA, mas ele é um MBA muito específico, que eu posso, entre aspas, assim, lecionar algumas coisas por conta de uma portaria do MEC. Mas não posso, por exemplo, dar aula em faculdade ou em determinados cursos. Então, o mestrado também, eu vislumbro o mestrado para esse caminho. É o que eu estou vislumbrando também, estou olhando para isso. Exato. Quem sabe seremos colegas futuramente. Está precisando, né? Está precisando. Essa academia, né? É isso. Vamos diversificar. Não, tem que diversificar. Meu amor, o papo aqui está incrível, mas assim, né? A gente fala que é para não cansar os ouvintes, a gente já está aqui há um pouco mais de 1 hora dialogando. Eu gosto sempre de, antes de finalizar, que você, sei lá, trouxesse uma palavra do teu coração, ou que fosse pensando, né, nessa figura de representatividade dentro da área de comunicação, ou brinco aqui, você pode fazer o que você quiser, ou fazer o seu pitch de vendas aí para assessoria, para rádio, ou mesclar os dois, né? Mas deixar essa mensagem mesmo dessa tua participação, que foi incrível, trazendo esse outro olhar, com essa alegria, quando estamos falando de uma pontinha da área de comunicação, porque o comunicar ele é muito amplo, mas lembrando de novo, a gente comunica o tempo todo, e deixar esse recadinho assim do coração para quem nos ouviu até aqui. Tá. Primeiro, Danúbia, prazer imenso participar do seu podcast, desse momento aqui, que eu te falei, né, que eu estou mais acostumado a estar no outro lado do isso. Acho que eu não saí bem como entrevistado, né? Tranquilamente. Consegui. Mas, assim, dizer para o público também, muito obrigado pela escuta. O meu Instagram é @WAndradeRepórter, já vou deixar logo no começo, que é para o pessoal reforçar, @AndradeRepórter. Me sigam lá, vamos tomar um café, vamos trocar, vamos nos conhecer. Eu acho que a gente está num momento em que precisamos nos unir mais, sabe? Precisamos fortalecer essa nossa comunicação antirracista, eu diria, né? Não sei se é bem essa palavra, mas assim, né? Fortalecer mais os espaços. Acho que a gente precisa, e cada um dentro das suas possibilidades, como a Danúbia falou, né? Um trabalho, mesmo que de formiguinha, vamos assim dizendo, né? De cada um fazendo, vai compondo, né? Essa mudança que a gente quer ver na sociedade, que a gente já passou da hora, né? Da gente ver, né? De estarmos, seja na academia, seja nos ambientes profissionais. Eu acho que toda a nosso engajamento, se eu posso usar essa palavra também, acho que precisa ser nesse sentido, de alguma forma, de fortalecer os nossos também, e quem estiver na luta também, que vem também, entendeu? Sabe, acho que precisa também, quem está nesses postos, né, de comando, de decisão,
Eu acho que precisa também ampliar esse olhar, sabe? Ver e que a gente também construa as nossas histórias. Acho que é importante deixar isso aqui de mensagem para vocês, profissionais, seja da área de comunicação ou não, o quanto esse legado também, por mais difícil que seja, mas de nós sermos os autores das nossas histórias, protagonistas das nossas trajetórias profissionais, acadêmicas, pessoais. Acho que é isso que precisa ficar nesse 2026, que está só começando, né? Que a gente espera que venha com muito pique, com muita energia, porque não é fácil, né? Não tem nada ganho, não tem nada já conquistado, tudo aquela labuta de dia por dia, um dia de cada vez, mas é possível, sim, indo com a nossa força, com a nossa resiliência, com a nossa persistência. Imagina os nossos ancestrais, o que eles não vivenciaram, né? Então, se eles conseguiram, né, e de alguma forma, né, essa nossa trajetória, essa nossa história vem perpetuando até aqui, então a gente precisa que ela continue cada vez mais forte, apesar dos pesares, apesar de tudo, mas a gente vai seguir e seguir com força, e é um prazer imenso, Danúbia, estar contigo. Eu também não te largo mais não, tá? Eu que não te largo mais também. Tá bom, querida? Sobre Wellington, primeiro te agradecer por prontamente você ter aceito o convite. Imagina. Vem muito do que a gente conversou aqui no off, verdade. Que a gente está em constante movimento, que água parada cria girino, então, na verdade, a gente nunca viu água andar para trás, né? É isso. Então, exceto o mar que vai e volta, mas continua sendo uma água corrente. Então, é um pouco sobre isso, sobre essas nossas construções, e sempre com esse olhar do coletivo. Eu sempre falo, né, nesse processo que eu não me permito mais andar sozinha, e que sim, aqui o protagonismo e a maioria das vozes sempre serão vozes, que são vozes que eu acredito que o mundo precisa conhecer, e a gente está aqui construindo esse caminho juntos. Verdade. Agradecer novamente meus apoiadores, a Maria Preta e a Agência de Comunicação Respeite o Meu Chiado, e para 2026 temos planos de ampliar esses nossos apoiadores, e que já está caminhando aí para dar certo. Agradecer para quem esteve conosco até agora, ouviu esse episódio até o final, que a gente também sabe que é um grande desafio, as pessoas chegarem até o final nesse mundo louco que nós vivemos, de tudo muito fluido, de tudo muito rápido, e que eu falo que até para a gente é um autocuidado a gente parar e ouvir outras vozes, ouvir outras experiências. Verdade. E assim eu finalizo falando sobre o Pode, Dan. Eu sempre digo que pode, que é o seu podcast subjetivo. Gratidão, Wellington. Gratidão, Danúbia. Beijo, abraço, gente. Valeu.